Cortadas, não, podadas. Capítulo 8. É mais proveitoso sentirmos as dores da poda perto do Pai, que estarmos inteiras, mas distante dele. As podas de Deus são pedagógicas, oportunas e pontuais na caminhada cristã. Caso você ainda não tenha deparado com Jesus com uma tesoura na mão, prepare-se, pois as podas são extremamente necessárias para um crescimento saudável e para a nossa frutificação dentro do propósito para o qual fomos plantadas. A poda chegou à minha vida em 2007. Foi a primeira vez que tive um encontro com Jesus e sua poderosa tesoura de poda. É muito comum confundirmos o corte com a poda. Afinal, a poda também é um tipo de corte. Mas o que eu não compreendia era que as podas são cortes estratégicos para o crescimento e frutificação da planta. Da mesma maneira, Deus tem a incrível habilidade de ser pontual e tocar as áreas difíceis ou deficientes em nós que necessitam de intervenção. Existe uma grande diferença entre a poda e o corte de uma árvore, mesmo que ambos envolvam cortes, facas, machados e tesouras apropriadas. A diferença reside no local a ser aferido com o corte, não no instrumento que será utilizado. Os cortes podem nos aparar, nos melhorar, nos limpar de situações e sentimentos vazios e sujos, mas podem também nos matar e arrancar a vida que nos restava. Já as podas são precisas para potenciar a frutificação e o crescimento. Um golpe a esmo de uma faca é um corte, mas um bisturi na mão de um médico é cura. É assim que vejo as podas de Deus, cirúrgicas e pontuais. Tem a precisão de um cirurgião. A primeira fase nesse processo talvez seja realmente podar a fim de produzir mais frutos. Ou seja, a poda divina nada mais é que um alinhamento do ser humano à vontade de Deus, lembrando-nos de quem somos e de quem não somos. Primeiro, ela tira e depois nos entrega a beleza de uma frutificação ajustada à nossa identidade e estação. Em João 15, o 2 ao 4, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Muitas vezes nós esquecemos, ao ler esses versículos, que Jesus começa na sua narrativa afirmando que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Ele fará todas as podas necessárias para que possamos frutificar e tudo começa com o desafio de permanecer. Permanecemos em Jesus, a videira verdadeira. O capítulo 15 de João, ele recorda que toda a nossa suficiência está em Cristo e que sem ele não podemos fazer nada, pois somos semelhantes aos ramos que, desconectados da videira, secam e morrem. Quando reconhecemos isso, entendemos que a verdadeira vida reside na nossa fraqueza. Então, descobrimos a força que existe na fraqueza da dependência total do nosso Pai e agricultor. Não gostamos de admitir falhas, nem de reconhecer fraquezas, algo inerente ao ser humano. No entanto, existe uma força para que os que reconhecem suas próprias fraquezas, algo comum aos improváveis. Eles aprenderam a encontrar força na fraqueza, compreenderam que é justamente na fraqueza humana que o poder do alto se manifesta. Quando reconhecemos que toda a nossa suficiência está em Cristo, entendemos que a verdadeira vida reside na nossa fraqueza. Para descobrirmos para que você foi chamada, talvez primeiro você precise descobrir para o que não foi. A esse processo chamamos poda. Quando você entende quem é, passa a frutificar naturalmente. No entanto, esse processo inicia com muitas frustrações, advindas de tentativas de ser quem você não é, e é de fazer algo para o qual não foi chamada nem habilitada. Portanto, ser interrompida por meio da poda divina pode consistir em um valioso avanço, encontrando força na fraqueza. Se existe algo que eu tenho aprendido caminhando com as mulheres, é que não gostamos de demonstrar fraqueza, mesmo sendo que não é algo particular das mulheres, mas intrínseco ao ser humano. Gostamos de ser forte e nos sentimos mal quando a fraqueza está evidente em nós. O grande problema das mulheres que não demonstram fraqueza é que, em geral, quando percebemos que elas estão fracas,
a situação já está num estágio avançado, depois de terem passado por níveis de estresse e esgotamento. Em outras palavras, quando se cansam, elas se cansam de verdade. Embora a mulher tenha sido considerado sexo frágil, sabemos que existe em nós uma força única, uma força que, em muitos aspectos, se diferencia da força masculina, mesmo que ambos sejam fortes e possuem forças distintas. A mulher ama com intensidade única, carrega uma força em comum no sacrifício pelo bem do outro. Ela não tem força física para construir paredes, colunas, mas a força que ela tem para edificar um lar com sabedoria e de graça, mulheres são resilientes na dor, não fogem dos desconfortos para ajudar alguém. Mesmo assim, não podem andar apoiadas em sua própria força. Quando decidimos andar com as nossas próprias forças, caminhamos segundo a tendência do sexo feminino de querer controlar tudo e, com isso, geramos desgastes e problemas que poderiam ser evitados se o nosso coração descansasse em Deus. No entanto, é nos momentos de caos que as motivações do nosso coração costumam ser reveladas. O que poderia ser mais, para muitas de nós, situações de tempestade, Deus chama de luz, porque desnudam o nosso interior diante dos nossos olhos. Assim como nos momentos de fraqueza, Deus se manifesta revelando algo em nosso interior que não conhecíamos. Em meio aos furacões da vida, o que estava oculto é exposto. É sábio pôr em prática o benefício da dúvida e ponderar o respeito da possibilidade de estarmos errada e de as pessoas estarem certas. As tempestades ou vulnerabilidades nos ajudam nesse processo, pois Deus não quer revelar as nossas fraquezas para nos envergonhar, mas para que sejamos curadas. É em nosso negativismo, quando dissemos que tudo deu errado, os céus nos contempla e vê as coisas dando certo. Por isso precisamos aprender a nos desprender do que achávamos correto para abraçarmos aquilo que Deus está dizendo ser correto, pois os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos e os caminhos dele não são os nossos caminhos. E o convite do Pai é que abracemos os pensamentos e os caminhos dele para nós. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais. Me alegrarei muito em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. A natureza humana não costuma alegrar-se com fraquezas, privações, injustiças, perseguições ou desventuras, pois somos contrários a isto. É comum, quando passamos por períodos de perseguição e dor, sentirmos medo, raiva e todo tipo de sentimentos ruins, menos alegria. No entanto, como Paulo, devemos nos gloriar mais alegremente nas nossas fraquezas, uma vez que por meio delas o poder de Cristo se aperfeiçoa em nós. Este é o princípio da verdadeira felicidade dos que pertencem ao reino de Deus. Assim como fez Paulo, Deus teve que ensinar o profeta Jeremias também, muitos séculos antes, a deixar de lado o que ele pensava saber e tocar em sua boca para todas as palavras que Deus desse a ele uma nova perspectiva da realidade. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou a autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Jeremias 1, 9 e 10. Uau! Que tremendo! Em muitos casos, Deus precisa tocar em nós primeiro, desconstruir e derrubar as nossas concepções, realizações costumeiras, para poder implantar em nós a autoridade de edificar e de plantar, que é resultado da nossa sujeição aos processos de arrancar e derribar do Senhor sobre nós. A verdade é que o poder de Deus se manifesta em meio às nossas fraquezas, nos momentos de dúvida, medos, fracassos, dores e dificuldades. Descobrimos uma força que não é nossa, pois onde quer que habite a fraqueza humana, o poder de Deus se estabelece. Deus tem um propósito nas tribulações. Ele sempre encontra um caminho para que as nossas tribulações e as nossas fraquezas contribuem para o nosso benefício. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concede. Romanos 5, 3 ao 5.
de tempos em tempos, ele usa situações ou pessoas para mudar estações da nossa vida. Isso acontece quando alguma ministração divina tem acesso a determinados pontos dentro de nós. Então, tudo muda. Em uma experiência recente, Deus me levou a buscá-lo em um lugar específico e de outra maneira, na madrugada. Ele comecei a falar sobre o meu desejo de entrar em lugares mais profundos nele, de experimentar um mover semelhante ao de alguns avivamentos espirituais sobre os quais eu estava lendo. Clamei para que Deus se revelasse novamente em nosso tempo. Em alguns momentos, por amor a nós, Deus corrige as nossas condutas e comportamentos. Deus então começou a me perguntar se eu realmente estava disposta a pagar o preço necessário. Mesmo sem eu entender muito, ele continuou falando sobre o que o evangelho não gera. Não era repostagens nas redes sociais, não era exibição, nem sobre homens e mulheres famosos. Era ele. O que ele pode fazer e quando podemos ser esmagadas e quanto das nossas fraquezas estão disponíveis para que a força dele seja revelada. Ao expressar o meu desejo por mais de Pai, ele revelou seu anseio em derramar a essência do evangelho no meu coração. Ao acontecer que em um relacionamento de amor inclui a correção. Ambos caminham juntos. O amor não diz sim a tudo. O amor exorta, porque amar é corrigir. E Deus sabe disso e aplica essa equação com frequência para o nosso crescimento. Em alguns momentos, por amor a nós, Deus corrige a nossa conduta ou comportamento. Não precisamos ter medo da correção de Deus ou do preço que devemos pagar para viver a essência do Evangelho, pois quando nós dispomos a pagar o preço, Ele se dispõe a estar conosco. Desse modo, não devemos ter medo de segui-lo. É na fraqueza que podemos contar com a força dele. O Evangelho não é sobre o que podemos conseguir, mas sobre a nossa entrega diária, sobre rasgarmos o coração e deixarmos que Deus seja Deus. Não é sobre ter razão, mas sobre quanto o nosso coração pode ser transformado por Ele. É mais proveitoso para nós estarmos quebradas, sentindo as dores da poda e perto do Pai, do que estarmos aparentemente inteiras e distantes dele. Muitas vezes tudo que precisamos é reconhecer que em nós não há força suficiente diante das circunstâncias. Compreender que precisamos nos render ao poder do Espírito quando não vemos solução nem respostas é sabedoria e discernimento e não fracasso. A graça de Deus está disponível a nós justamente quando as nossas fraquezas, forças se acabam, porque há muito tempo que só se pode ser alcançado pelo Espírito Santo e há um porquê disso. Você não se alcança pela sua força, pela força humana, não é alcançado. Assim como as podas são importantes para frutificarmos onde estamos plantadas, as fraquezas são as oportunidades perfeitas para que possamos experimentar a força do Pai agindo em nós. Nesse sentido, é bom lembrar que precisamos de maturidade para entender, sabedoria para escolher e obediência para nos render à poda de Deus. A graça de Deus está disponível a nós, justamente quando as nossas forças se acabam. Sei que você, talvez como eu, gostaria de ter uma borracha mágica para apagar determinados momentos da nossa história. Momentos, situações e lugares sobre os quais nós perguntamos por que ali estão. Lembranças e sensações que não gostamos de voltar a sentir. Mas sabe de uma coisa? Descobri que é exatamente nesses pontos da nossa história que Deus escolheu derramar uma graça sobrenatural, seu amor e perdão. Se pararmos para pensar, percebemos que nesses momentos difíceis foram verdadeiros portais para um novo tempo na nossa história e que muito provavelmente tem sido nos lugares de vergonha que Ele derramou dupla honra sobre nós. Em um lugar de vergonha, vocês verão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida, por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isaías 61:7. Não se envergonhe nunca do pacote completo da sua história. A sua história de vida é uma referência para você não desistir agora. Você acredita que eu estou com você? Acredito. Então ser forte e corajosa. Mas eu não me sinto capaz. Nunca foi sobre capacidade, mas sobre mim. Não foi você que me escolheu. Eu é que o escolhi. Escolhi você, a quem eu trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo e disse: você é minha, eu a escolhi e não a rejeitei. Você não precisa ter medo porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças e ajuntarei, mandarei-te e manterei de você de pé, firme, com a minha vitoriosa mão poderosa e direita.